Que Deus abençoe, meus amados. Deuteronômio 7, 7 e 8 diz assim a palavra do Senhor. Vocês acharam, irmãos? Diz assim: o Senhor não tomou prazer em vós, nem vos escolheu, porque a vossa multidão era mais do que a de todos os outros povos, pois vós éreis menos em número do que todos os povos. Tem versão que diz: éreis débil, éreis fraco, éreis pouco. Agora o 8 diz que, mas, porque o Senhor vos o que, irmãos? Oh, isso aqui tem que ler outra vez. Mas, porque o Senhor vos... Amém? Diga: meu Deus, é a tua palavra, e eu creio, em nome de Jesus. Diga graças a Deus. Irmãos, parece ser assim uma palavra que, sei lá, para alguém que não está, de repente, tão familiarizado, ou que não tem ainda parado para uma análise mais, assim, mais cuidadosa, não refletiu ainda, e quem sabe não expresse tanto. Mas quando eu deparo com esse texto, a minha alma se dilata, o meu coração se alegra. Eu falo isso sinceramente diante de Deus, perante os meus queridos irmãos. Vocês já ouviram aquela história de o tal pai, tal pai, tal filho? É assim? E você vê esta semelhança maravilhosa na escolha de Deus, no chamado de Deus, e no que depois Jesus fez conosco, por nós e pela igreja como um todo. Louvado seja o nome do Senhor. É lindo isso aqui. O Senhor falando, portanto, através do seu servo, nesse capítulo de número 7, né? O Senhor tratava aqui algumas proibições do seu povo. Se alguém imagina que o povo de Deus não tem regra, não tem limites, está muito enganado, né? Se pensa que, não, agora eu posso tudo, eu faço tudo, para mim não existe barreira. Existe, e como existe. Não é assim? E como existe. Existia lá na dispensação passada, de onde nós extraímos esse versículo para meditação, e existe hoje, para o tempo presente, para o tempo da igreja. Jesus dizendo, não é isso? Que aquele que o seguisse deveria tomai, ele diz, sobre vós o meu jugo. Louvado seja Deus. Então tem jugo, tem limite, tem, meus queridos irmãos, com certeza regras. Aleluia, o povo de Deus precisa estar apercebido a esse respeito. Essa coisa muito simples, muito fácil, essa porta larga que se apresenta por aí, irmãos, isso não é verdadeiro. Isso vai contra os princípios da palavra de Deus. Aleluia, Jesus. Mas voltando lá, vocês vejam o critério usado por Deus na escolha de Israel. Vocês sabem que Israel foi eleito. O Senhor olhou e elegeu um povo que, segundo aqui nos é apresentado, um povo débil, um povo pequeno, um povo fraco. E observe que Deus sempre teve prazer, aleluia, Jesus, em operar no meio de um povo assim, de um povo às vezes fragilizado, de um povo que não expressava, meus queridos irmãos, qualquer tipo assim de importância, não é? Não tinha. E o Senhor pega este pequeno povo. Eu acho bonita aquela expressão de Jesus lá nos evangelhos, quando diz assim, o povozinho de Jacó. Glória a Deus. O povo pequeno de Jacó. Glória seja dada ao nome do Senhor. Foi esse povo que Deus escolheu. Aleluia. Foi esse povo sem expressão alguma. Aí a gente... Bom, depois nós vamos lá. O capítulo 3 lá de 1 aos Coríntios. Louvado seja. Porque é a sequência.
É a sequência, segue na mesma marcha. Jesus veio e não inovou, seguiu na mesma toada do Pai. Amém, irmão? Irmãos, a alegria nossa, ela se resume nisso, em que nós não fizemos absolutamente nada para merecer esta salvação graciosa, maravilhosa, bendita, com que o Senhor nos alcançou. Amém? Qual virtude é destacada aqui para Israel, como povo eleito? Qual dote, qual dom, qual capacidade, qual qualidade? Nenhuma. Deus olhou, aqui está, irmãos queridos, e quando alguém pergunta para você, louvado seja Deus, pergunta para nós acerca desta salvação, nós precisamos ter inteireza e firmeza na resposta. Que a nossa salvação é resultado da soberana misericórdia de Deus. Ele olhou, não é que nós apresentamos qualquer coisa, que nós tivéssemos alcançado diante de Deus qualquer direito, tá certo? Não tínhamos nada, absolutamente nada, como Israel não tinha. Vocês estão pensando que vocês foram escolhidos por ser uma nação forte, por ser uma nação virtuosa, por ser um povo poderoso, por ter capacidade várias? Não, aleluia. E a resposta era no versículo 8, vocês foram escolhidos pelo amor de Deus, porque Deus vos amou. Não é lindo isso aqui, William? Glória a Deus. Aí nós vamos lá para a escritura que os irmãos conhecem, né? Mas eu vou refrescar a memória dos queridos irmãos nesta noite, lá de Efésios no capítulo 2, tá certo? Olha que coisa bonita, veja, na mesma toada Jesus vem e nos apresenta isso aqui, ó, versículo 4, Deus que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em ofensas, aí nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Então nós estávamos mortos. Qual era a nossa condição? De morto. Lá no capítulo 5 de Romanos diz que nós éramos inimigos. Além de mortos espirituais, inimigos de Deus. Numa vida dissoluta, caminhando num caminho, numa estrada que nos levaria fatalmente ao inferno. Aí o Senhor Jesus, aleluia, de uma forma, como diz o texto aqui, que é rico, né? O Senhor que é rico em misericórdia, pelo que muito nos amou, estando nós ainda mortos em ofensas e pecados. E o verso 6, e nos ressuscitou juntamente com ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois o que, meus irmãos? Salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós. Não é, isso não é da natureza humana. Irmão, não é da nossa natureza, nunca foi. Como é que o senhor é crente hoje? Né? Como é que você serve a Deus hoje? Como é que você pertence a esse povo e tem prazer de pertencer a este povo, né, irmão? Como que você mudou tanto? Glória a Deus. Como é que você pode hoje seguir? É inexplicável. Não vem de nós, não é nosso. Não é simplesmente o meu ou o seu querer. Tanto é que tem gente que quer. Quem sabe que tem gente que quer? Tem gente que gostaria muito de estar sentado onde os meus amados estão nesta noite tão linda. Muitas pessoas, mulheres que nós conhecemos, que gemem, desejosas de estar onde a senhora está, irmã. Onde você, jovem, está. Mas não consegue. Estão, meus queridos irmãos, completamente dominados. Estão sem forças. Não consegue se desvencilhar. Não consegue, meus queridos irmãos, trilhar pelo caminho estreito. Não consegue, é um embaraço. Aqui e outro acolá. E como é que o Senhor te deu graça para a senhora vencer a luta, irmã? É a soberania de Deus ou não é? É a misericórdia de Deus ou não é?
quantos gostariam, mas não conseguem. Aleluia. É por isso, irmãos queridos, o valor, a importância, louvado seja Deus, que nós precisamos dar a cada oportunidade, como eu disse no princípio, para os queridos irmãos. Não é isso? Versículo 8 diz que é pela graça sois salvos. O 9, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Ninguém está aqui porque é bonzinho. Ninguém está, meus queridos irmãos, debaixo desta graça, porque fez por merecer. É a pura misericórdia de Deus. Não era para estar. A verdade é que nós não éramos para estar aqui. Não é? E é uma confusão na cabeça de muita gente. Não é? E disso Paulo, aleluia, Jesus, ele fala, meus amados irmãos, na verdade, vamos ler o capítulo 1. Depois, se der tempo, a gente fala algo lá adiante. Mas em 1 aos Coríntios, não é isso? Capítulo 1, diz assim, versículo de número 27. Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Vai vendo aí. Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Veja. Você está inserido aqui nesse contexto? Ó, Deus escolheu as coisas vis deste mundo, as coisas desprezíveis, sem nenhum aspecto, sem nenhuma formosura, sem nenhuma beleza, sem nenhuma capacidade, sem nenhuma força, débil, não é isso? Pequeno, insignificante. Ô irmã, aleluia, você tem muita glória para dar ao Senhor por conta disso. O meu irmão precisa abrir a boca e glorificar a Deus por conta disso. Aleluia! A igreja precisa estar glorificando todo dia. Aleluia! Deus escolheu as coisas vis deste mundo, veja, e as desprezíveis, e as que não são, para aniquilar as que são. Para quê? Para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Ninguém diga eu sou porque sou. Eu faço porque faço. Não é isso? Eu estou aqui porque eu mereço. Fiz por onde? Não. Nenhum de nós. Aleluia. Nós estamos aqui, glória a Deus, pela infinita misericórdia daquele que vive e reina para todo sempre. Amém, meus amados? E a mais a quem o Senhor quer revelar essa graça. A mais a quem o Senhor quer manifestar esta gloriosa salvação. Sim, com certeza. Aleluia. Mas a Bíblia diz que a fé não é de todos. Muitos vêm, muitos às vezes até gostam, muitos às vezes até se aproximam, chega perto, mas os olhos não se abrem completamente. Amém, meus amados? Agora, nenhum de nós deve imaginar que em algum momento, irmãos, aleluia, que tenhamos atingido, alcançado algo por nossos valores, por nossa condição. É tudo a bondade do Senhor. E quem é feliz por isso? Eu não tenho nada. Você não tem nada. Nós não somos ninguém. Aleluia. E Deus lembra Israel disso. Vocês não se ensoberbeçam. E foi uma mensagem permanente, irmão. Uma mensagem que Deus tratou reiteradas vezes com eles. Não é? Lá no capítulo 8, por exemplo, dessa escritura, capítulo seguinte, você vê que Deus permanece tratando com eles no tema, para que os olhos se abrissem. Mas é difícil a compreensão humana, como é difícil, irmãos, a nossa mente finita entender a infinitude da sabedoria de Deus. Aí ele trata no capítulo 8, eu acho lindo isso aqui, versículo de número 2, ele diz: e te lembrarás de todo o caminho pelo qual o teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. Ele te humilhou, te deixou ter fome, te sustentou com maná, que não conheceste,
nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo o que sai da boca do Senhor viverá o homem. Amém, irmão? Veja que foi ele, versículo 4, nunca se envelheceu a tua roupa sobre ti. Os 40 anos de Israel no deserto, nunca envelheceram as suas roupas. Não tinha problema da roupa se diluir, da roupa se rasgar, se romper. Não tinha. O Senhor cuidava, irmãos. Quem tem sentido o cuidado de Deus na sua vida? Ah, louvado seja Deus. Nunca envelheceram a tua roupa, nem inchou o teu pé. Vocês não tiveram problema de circulação, de cansaço. Vocês não tiveram problema. Nunca inchou o teu pé nesses 40 anos. Sabes, pois, no teu coração, aleluia, que como o homem castiga seu filho, assim te castiga o Senhor teu Deus. Falando, meus queridos, do cuidado de Deus, não é isso? Da correção do pai em relação ao filho. Louvado seja o nome do Senhor. E guarda os mandamentos do Senhor teu Deus, para andares nos teus caminhos e para o temeres. Porque o Senhor teu Deus te põe numa terra boa. Veja, irmão, terra boa, terra de ribeiros de água, de fontes, de mananciais, que saem dos vales e das montanhas, terra de trigo, cevada, de vides, figueiras, romeiras, terra de oliveiras, azeite, mel, terra que comerás o pão sem escassez. Olha a provisão, irmão. Olha a provisão nessa caminhada. Nós estamos ainda, irmãos, nesse processo da caminhada. Não chegamos ainda. Aleluia. Paulo diz que a nossa pátria não é aqui, não é essa. A nossa cidade não é o Biratã. Nós temos a cidade celestial que nos aguarda. Aleluia, Jesus. E nessa caminhada o Senhor está dizendo, eu vou cuidar, eu vou cuidar. Quem sente, eu pergunto de novo, o cuidado de Deus sobre a sua vida. Eu vou estar contigo, eu vou te ajudar. Eu vou prover, irmão. Por isso, ainda que cansado, irmão, ainda que você esteja fadigado, ainda que as lutas se sufoquem, não desista nunca, irmã. Não desista jamais. Vá em frente. O teu Deus, o Deus que nos chamou, nos sustenta. Isaías diz isso, ele te toma pela tua mão e te diz, eu te ajudo. Não desista jamais da gloriosa presença do Senhor. Olha que escolha maravilhosa. É como se o Senhor dissesse assim, olha, eu escolho pela minha soberania, pelo meu querer, pela minha vontade, e cuido. E cuido. Eu escolho e cuido. Repita, Deus escolhe. Repita, Deus escolhe e cuida. Deus escolhe e cuida. Pode ir sem medo. Pode seguir. Pode tomar a tua cruz. Pode ir após o Senhor Jesus. Você nunca vai estar sozinho. Veja. Louvado seja Deus. Quando, pois, tiveres comido, aqui que eu acho que uma advertência importante, né? Aqui que eu acho uma advertência importante demais para nós, igreja. Quando, pois, tiveres comido, escute, e fores farto, louvarás ao Senhor teu Deus pela boa terra que Ele te deu. Guarda-te que não te esqueças do Senhor teu Deus. Escuta. Deixando de guardar os seus mandamentos, e os seus juízos, e os seus estatutos que hoje te ordeno. Glória a Deus. Para não suceder que, havendo tu comido e fores farto, e havendo edificado boas casas e habitando-as, e se tiverem aumentado os teus gados e os teus rebanhos, e se acrescentar a prata, o ouro, e se multiplicar tudo quanto tens. Escuta isso, crente. A vida abastada, a vida abundante, a vida abençoada. Que tem crente que não lembra mais de onde saiu, né, irmão? Tem crente que não lembra mais como ele era. A casa, uma farmácia.
né? Uma perturbação, uma opressão de dia e de noite, os demônios agindo, perturbando. Tem crente hoje, eu olho, eu observo assim muito no rebanho, que esqueceu de onde o Senhor tirou, lá da boca, lá da biqueira, lá do bar, lá da noitada, dos ralabuchos, lá, meus queridos irmãos, do pecado, da vida imoral, impura, carregada de toda a perversidade. Parece que esqueceu. Hoje uma vida abençoada, você olha para ele, puxa vida, olha como Deus prosperou, como Deus abençoou. E a pessoa se esquece, a pessoa não lembra mais. Como dizia um certo irmão nosso, se eu fui feio e pobre, eu não me lembro. Né? Tem crente que anda assim, não lembra se foi feio, não lembra se foi pobre. É bom lembrar para manter a gratidão, para dizer: Senhor, eu sei de onde o Senhor me tirou. Tem até quem diga, irmãos, quem pregue, eu já ouvi alguma coisa a respeito, de que quando Jesus manda o cidadão lá, o paralítico, pegar a cama e sair com ela nas costas, é para que ele nunca esquecesse, né? Aquilo seria assim como que uma lição para ele. Vai, leva nas costas a tua cama. Para você lembrar que um dia você precisou dela, que um dia você vivia nela, sem força, sem condição nenhuma, sem uma vida, ali moribundo, esperando a morte chegar. Mas hoje não, você está livre, mas não esquece de levar a cama. Tem crente que esqueceu de tudo. Esqueceu de tudo. Aliás, tem crente que diz assim: eu nem era ruim assim. Eu não era nem tão mal desse jeito, como os crentes pintam. Eu só matei 10. Né? Glória a Deus. Tem crente, irmão amado, que acha assim que ele é merecedor, que ele é digno. Né? A vida que ele leva hoje, ele olha para trás, sabe que eu nunca fui essa pessoa assim tão má? Ele se acha, mas irmão, não precisa ser mal não. O simples fato de nós não estarmos inseridos na promessa, de nós resistirmos por tanto tempo, muito de nós, aleluia, o sacrifício glorioso do Senhor Jesus já nos tornava, irmãos queridos, como condenados ao inferno. Quem sabia disso? Então nos esquecemos muitas vezes do favor imerecido, não é, que o Senhor tem demonstrado na nossa vida. Diz assim o versículo 13: tiveram aumentado os teus gados, os teus rebanhos, se acrescentar a prata, o ouro, se multiplicar tudo quanto tens. Aí vai se elevar o teu coração. Aí você vai esquecer do Senhor teu Deus, versículo 14. O Senhor que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, e te guiou por aquele grande e terrível deserto de serpentes e escorpiões, terra seca que não havia água, e tirou água para ti da rocha pederneira. Deus fez tudo, Deus cuida de tudo. As serpentes, meus queridos irmãos, os escorpiões não picaram os que temeram a Deus, os que andaram nos caminhos do Senhor, os que obedeceram aquilo, aleluia, Jesus, que Deus havia determinado. Não é isso? Versículo 16: que no deserto te sustentou com maná que teus pais não conheciam. Não é isso? Depois 17, aí você vai dizer no teu coração: a minha força, que é o texto base da nossa leitura, lá atrás do versículo 7 do capítulo 7. Aqui nós estamos no 8, versículo, louvado seja Deus, 17. Mas o início da nossa meditação está lá no 7:7. Quem lembra da glória a Deus? Eles dirão, diz aqui, o Senhor está profetizando para Israel. O Senhor está dizendo: é assim que vocês vão fazer. Não devia. Eu vou falar para vocês se resguardarem disso. Aleluia. Vocês vão dizer: a minha força, a fortaleza da minha mão me adquiriu este poder. Não. Quem adquiriu este poder para mim e para você foi a graça misericordiosa do nosso Deus, foi a provisão, foi a bondade, foi o cuidado, foi o amor do versículo 8.
Quem fala isso é João, na sua epístola. Aleluia. Ele diz isso: vocês não amaram o Senhor primeiro. Nós o amamos, mas não é porque nós o amamos. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Quem lembra da glória a Deus? Foi Jesus, irmãos. Toda a honra e toda a glória para Ele. Todo louvor. Todo dia o crente precisa ter esse coração reconhecedor. Não é isso? Reconhecedor. Esse coração agradecido. Jesus, eu te louvo. Eu te glorifico. Veja o 18. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, que Ele é que te dá força para adquirires riqueza, para confirmar a tua aliança, que jurou a teus pais, como se vê neste dia. Agora, será que se de qualquer modo te esqueceres do Senhor teu Deus, e se andares após outros deuses, servires e te inclinares perante eles, como hoje testifico, certamente perecereis. Mas fica firme, fica firme. Quem propõe ficar firme? Diga: meu Deus, eu quero ficar firme. A tua palavra diz: aquele que for fiel até a morte, receberá a coroa da vida. É o amor de Deus em nós, irmãos. É a graça do Senhor Jesus. Você pode glorificar o Senhor nessa noite por isso? Dá para agradecer o Senhor, dizendo: Jesus, eu não tenho palavras, mas do fundo do meu coração eu te glorifico. Não é, irmãos? Era para estarmos em outro lugar qualquer, em outro espaço, ou não. As irmãs estavam cantando aqui. As irmãs agora no grupo vieram louvar a Deus. Eu estava vendo elas, senti uma alegria na minha alma, assim, uma alegria. O Espírito de Deus tocou ali em mim e me trouxe um pensamento assim. O Senhor falou para mim: você sabia que muitas delas não era mais para estar viva se não estivessem nos meus pés? O Senhor falou para mim aqui, irmãs louvando, cantando, irmãs aqui adorando a Deus, e o Senhor falando para mim: muitas delas não viveriam mais, não estariam mais vivas. Aleluia. Aleluia, Jesus. Mas graças a Deus que o Senhor se compadeceu. Aleluia. Graças a Deus que o Senhor se compadeceu de vocês, irmãs. Se compadeceu de nós, queridos irmãos. E este é o evangelho da graça que nós anunciamos. Tal Pai, tal Filho. Glória a Deus. Capítulo que vocês conhecem tão fartamente, 19 de Lucas. Olha que coisa bonita. Louvado seja Deus. Lá naquela visita maravilhosa que Jesus fez à casa de Zaqueu. Eu só vou citar o 9 e o 10. Diz: e disse-lhe Jesus, veja, hoje veio salvação a esta casa. O 10, porque o Filho do Homem, o Senhor Jesus falando, testificando dele, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Sem nada, sem valor. Glória a Deus. Inútil, vão, incapaz, infrutífero, miseravelmente condenado, irremediavelmente sentenciado ao inferno. E Jesus olha e diz: vou amar, vou limpar, vou perdoar, vou purificar, vou dar o meu Espírito. Aleluia. Que aliás o mundo não conhece, né, irmão? Esse Espírito Santo o mundo não sabe, não conhece. Fala, mas não conhece. Glória a Deus, aleluia. E vou preparar. Lá no capítulo 14 de João, o Senhor Jesus diz isso: não turbe, não fiqueis desesperados aí não, ansiosos, tá certo? Sem dormir, não, fique em paz.
creia em Deus, creia também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Eu vou voltar a buscar vocês. Aleluia! Jesus fez tudo isso. Aleluia, Jesus. Na minha e na sua vida, como fez na de Zaqueu, um perdido, completamente perdido. Vocês se alegram por isso, irmãos? Eu quero orar pelos meus amados, para Deus renovar as nossas forças aqui esta noite. Fique em pé toda a igreja, por favor.